Jornal do Meio-Dia. Apoio Cultural, Farmapop e Farmácia de Manipulação. GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril. Estamos começando o Jornal do Meio-Dia. No dia 22 de abril de 1500, ocorreu oficialmente a chegada dos portugueses em território brasileiro. Por isso, hoje a data é lembrada como o descobrimento do Brasil. O tema é aprendido em sala de aula, mas hoje nós vamos descobrir que há muito mais para se falar. Nós temos uma entrevista com o professor de História, Tiago Proença, que vai nos explicar direitinho sobre o assunto. E além disso, nós te lembramos que amanhã tem mais uma edição da ação ambiental realizada aqui em Montenegro. O descarte correto inicia às 9 horas da manhã e segue até às 4 horas da tarde. Desta vez, o recolhimento de resíduos ocorre na Estação da Cultura e tem novidades. O descarte correto é uma ação ambiental desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente de Montenegro. Em decorrência da pandemia, a ação tem acontecido uma vez por mês de forma itinerante. Assim, os moradores de todos os bairros têm a oportunidade de participar da ação. O descarte correto é uma ação da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Montenegro para que os munícipes possam trazer resíduos que a coleta seletiva não recolhe. Então a gente tem esse objetivo, né, de incentivar as pessoas a fazer esse descarte, né, nos locais que a gente tem uma data programada, né, um cronograma, e as pessoas podem ir lá levar o seu resíduo, né, separar em casa, levar certinho. Essa edição vai ser realizada na Estação da Cultura das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Quem tiver alguma dúvida sobre o recolhimento, pode entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo telefone 3649-1829. Isso porque nem todo o resíduo é recolhido pela iniciativa. A gente faz a coleta de lâmpadas fluorescentes, são 5 por pessoas. O azeite, né, o óleo de cozinha envasado em PETs, né, podem levar até 4 litros, né, por pessoas. Eletroeletrônico, eletrodoméstico, fogão. Só o que não pode é sofás, né, móveis de madeira, né, a gente não está aceitando, e nem resíduos de entulho da construção civil, né. E nesta sexta-feira a ação ambiental tem novidade. Quem levar resíduos no descarte correto vai receber uma doação da Secretaria. Nesse dia agora, sexta-feira, lá na Estação da Cultura, nós vamos estar recebendo os materiais e doando mudinhas. Então, quem se interessar, traz o seu material e leva uma mudinha para casa para fazer um plantio numa área verde, em casa mesmo. São árvores de médio porte, né? São frutíferas, árvores nativas aqui da região. Então, quem se interessar vai estar colaborando 2 vezes com o meio ambiente. Vai estar fazendo o seu descarte corretamente e levando uma mudinha para o plantio. E hoje, logo depois do Jornal do Meio-Dia, a gente se encontra no Mundo da Arte. O programa de hoje vai falar sobre os compositores dos séculos 20 e 21. Vamos conhecer o trabalho e os principais nomes da música. Tudo isso daqui a pouquinho, coladinho no Jornal do Meio-Dia. Inaugurou aqui em Montenegro uma instituição financeira cooperativa. A empresa busca fomentar o negócio local, ofertando novas oportunidades de emprego. Agora, Montenegro conta com uma nova cooperativa financeira. A Cicobi Confiança inaugurou um escritório na rua Capitão Cruz, número 1684. A inauguração contou com a presença do prefeito Gustavo Zanata, o vice Cristiano Brax, além do presidente da ACI Montenegro Parecinovo. A empresa busca fomentar o negócio local, gerando novas oportunidades e empregos. O nosso Cicobi, né, ele nasceu em Marechal Cândido Rondon em 2005. Ele foi fundado, né, em parceria com a Associação Comercial. Um grupo de empresários se reuniram, entenderam que era necessário a gente ter uma alternativa que valorizasse mais o relacionamento, que praticasse taxas mais justas, e fundaram em 2005 a nossa cooperativa, e até o ano passado estávamos presentes somente lá no Paraná, mas com um novo projeto de expansão, em março do ano passado, inauguramos uma agência em São Leopoldo, e agora estamos chegando aqui em Montenegro para apresentar a nossa cooperativa para a cidade. A gente fez uma análise, né, do perfil socioeconômico da cidade, né, a perspectiva de crescimento do município, o polo industrial que está sendo instalado aqui. Enfim, são vários indicadores que nos levaram a escolher essa cidade, não só desenvolvimento econômico, mas social também, que aqui está presente. Eu já vi que em breve haverá uma necessidade da gente abrir uma nova agência mais ampla, com um maior atendimento para poder atender a população local.
A gente oferece uma gama de produtos, a gente é bem completo, do crédito ao investimento, produtos para empresas como cobrança, maquininhas de cartão, todos os serviços que um banco oferece, a gente oferece também. Nosso foco aqui no início é trabalhar junto com o produtor rural e com os empresários, né, que é a nossa experiência maior, para poder levar o crédito a todos. Toda a instituição de crédito, especialmente cooperativa de crédito, né, o objetivo dela sempre é facilitar a concessão de crédito. Isso faz com que mais gente se torne mais acessível, pelo menos ou principalmente para pequenos negócios, além de gerar emprego, circulação de riqueza. E como eu disse, num momento tão difícil como hoje, né, como esse que a gente vive, onde várias empresas já fecharam seus negócios, tem tudo para ajudar o município a recuperar mais rapidamente a economia. E antes do nosso intervalo, nós lembramos que todos devem seguir os protocolos de saúde. Use máscara de forma correta, passe álcool em gel e mantenha um distanciamento físico. E no próximo bloco nós vamos conversar com um professor de História sobre o descobrimento do Brasil, comemorado hoje. Nós já voltamos. Nós estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia e hoje é comemorado o descobrimento do Brasil, né? E para falar sobre essa data histórica, nós estamos recebendo o professor de História, Tiago Proença, aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia. Tiago, obrigada pela tua presença aqui, para a gente contar um pouco desse marco aí, né? Bom, primeiramente eu que agradeço. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde. Então, bom, Tiago, por que é o descobrimento do Brasil, né? Por que essa data, esse marco aí, né? Olha, tu convidaste para uma entrevista uma pessoa muito crítica a essa nomenclatura, Descobrimento do Brasil, porque a historiografia tem mudado atualmente e já não se trabalha mais com essa palavra, né, descobrimento, porque não se ensina mais, tenta-se não ensinar mais nas escolas essa palavra. Embora os mais antigos, né, talvez os telespectadores, muitos deles tenham aprendido isso na escola, mas atualmente os seus filhos, seus netos não estão aprendendo mais. Porque esses portugueses chegam aqui em 1500 numa terra que já tem milhões de pessoas, né? Então não tem como se descobrir algo que já era habitado. E qual foi a importância, né, da chegada dos portugueses, já que é um marco, né? Então, a partir de 1500, nasce, digamos assim, começa a história do Brasil, sem contar essa pré, né, esse antes, mas a chegada dos portugueses transformou a terra que estava aqui, assim. De que forma se dá essa chegada, assim, a importância da vinda para cá também? Olha, a importância é pelo fato do encontro de dois mundos completamente diferentes, né? Tu tem os portugueses com uma cultura, com um arcabouço de costumes, encontrando populações, e a gente não pode falar em índio, mas sim indígenas, né? Ou seja, eram muitos povos aqui, eram 5 milhões de pessoas por volta, não se tem um número preciso, mas o número de povos era muito grande, então eles tinham diferenças abissais entre esses povos que estavam aqui, e aí tu tem esse encontro, né? Tem encontro de dois mundos, um mundo europeu, que tem uma influência da Ásia também, né? E da África, encontrando povos aqui que não tinham contato com aquele tipo de vestimentas, aquele tipo de embarcações que chegam aqui. E aí o marco seria dessa chegada, desse encontro, na verdade, porque tu não tem uma história que começa, porque a história já vinha acontecendo com esses milhões de povos, e um outro problema também é que tu não tem um país chamado Brasil. Então a palavra descobrimento do Brasil, ela enfrenta dois problemas no mínimo, né? O primeiro é que tu não descobre algo que já é habitado, e outro é que tu não tem um país chamado Brasil. O país chamado Brasil, ele nasce em 1822, ou seja, mais de 3 séculos depois dessa chegada dos portugueses aqui. E outros problemas que tu enfrenta também na historiografia, de indícios que portugueses teriam chegado, inclusive, antes de 1500, para confirmar se existiam terras aqui,
e voltam para Portugal, e essa esquadra do Cabral seria apenas para chancelar oficialmente para o rei que aqui teriam terras, né? Mas aí a história não tem indícios que possam comprovar efetivamente que teriam chegado antes, e a partir dessa chegada oficial, aí sim, né, tu tem uma comprovação oficial, mas a gente não pode dizer em hipótese nenhuma que a história começa em 1500 e nem que houve descobrimento em 1500. Mas é uma data para se olhar para isso, é uma data que é importante ter no calendário, digamos assim, para que se olhe para a história, para que se veja que tem passado antes mesmo dessa oficialização, digamos assim? Com certeza, porque a chegada dos europeus aqui, ela inicia uma nova etapa, né, da história local. Mostra também que os povos que viviam aqui passam a enfrentar uma grande dificuldade, porque os interesses dos europeus não iam ao encontro dos interesses dos nativos, né, dos ameríndios, e a gente tem um imenso conflito a partir daí, né, de interesses, que vai acabar num grande genocídio de uma população local. Então é com bastante importância dessa data, claro, que a gente serve para que a gente olhe para o nosso passado, que acabe buscando algumas respostas, mas a gente não pode esquecer que a historiografia mudou e que vamos dizer assim, uma expressão complicada falar em descobrimento, né? Mas, enfim, acho que isso está sendo modificado, está sendo enxergado com novos olhos. Tiago, para a gente se encaminhando para o encerramento mesmo, o que a gente tem que olhar para essa data mesmo? O que é importante ficar aqui? É realmente olhar e perceber que tem história do Brasil antes de 1500, que tinha povos nativos aqui, que tinha uma outra cultura. É olhar para isso? Qual é a importância dessa data, digamos assim, que a gente tem que ficar como reflexão nesse dia aqui? É importantíssima essa tua pergunta, porque eu penso que o que deve ficar é como que durante tantos anos, né, se construiu uma ideia de que a história brasileira começou nessa data. Como que durante tantos anos, tantas gerações foi ensinado nas escolas que houve um descobrimento. E aí meu apelo, professores que estão nas escolas, por favor, não ensinem mais seus alunos que houve descobrimento do Brasil em 1500, porque isso não aconteceu. A gente precisa olhar com novos olhos para esse momento. É um momento importante para fazer a gente refletir sobre o que aconteceu de fato, né? O que representou essa chegada dos portugueses nesse momento da história dessa nossa região, e para que a gente repense, né, o que durante tanto tempo foi ensinado, mas que, enfim, agora está sendo revisto. E que a gente possa descobrir aí mais coisas do passado aí dessa. Com certeza, a história é um grande motor que gira de acordo com novas pesquisas, novas possibilidades, novas interpretações, e ela está aí para que a gente consiga buscar respostas para esses eventos do passado. Com certeza, a gente fica acompanhando, né, qualquer novidade, mesmo da história, né, que embora trabalhe com o passado, é o novo também, né, a gente possa refletir, a gente possa conhecer também, né. Isso aí. Muito obrigada pela tua presença, professora, aqui no Jornal. Eu que agradeço, boa tarde aos telespectadores. Boa tarde, Karine. Boa tarde, muito obrigada. O Jornal do Meio-Dia, então, fica por aqui, né, você já sabe, acompanha toda a nossa programação lá no facebook.com/TV Cultura do Vale. Todos vocês, uma boa tarde.